Queridos amigos e amigas, bom dia, é hora da Ave Maria, rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuamos com a leitura das catequeses do Papa Francisco sobre a Carta aos Gálatas. Hoje nós leremos a quarta catequese, que foi pronunciada no dia 11 de agosto de 2021. E o tema da catequese de hoje é a Lei de Moisés. Assim diz o Santo Padre. Irmãos e irmãs, bom dia. O que é a lei? Esta é a questão que, segundo São Paulo, desejamos aprofundar hoje, a fim de reconhecer a novidade da vida cristã animada pelo Espírito Santo. Mas se há o Espírito Santo, se há Jesus que nos redimiu, o que é a lei? Sobre isto vamos refletir hoje. O apóstolo escreve: se vos deixardes guiar pelo Espírito, já não estáis sob a lei. Ao contrário, os detratores de Paulo afirmaram que os gálatas deviam seguir a lei para ser salvos. Voltavam atrás, eram nostálgicos de outros tempos, dos tempos antes de Jesus Cristo. O apóstolo não está minimamente de acordo. Não foi nestes termos que ele tinha concordado com os outros apóstolos em Jerusalém. Ele lembra-se bem das palavras de Pedro quando disse: por que tentais a Deus impondo aos discípulos um jugo que nem os nossos pais nem nós podemos suportar? As disposições que emergiram daquele primeiro concílio, o primeiro concílio ecumênico foi o de Jerusalém, e as disposições que surgiram daquele concílio eram muito claras. Diziam: pareceu-nos bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável, que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, de animais sufocados e da impureza. Algumas coisas que diziam respeito ao culto a Deus, à idolatria, referiam-se também à forma de compreender a vida naquela época. Quando Paulo fala da lei, refere-se normalmente à lei mosaica, a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Estava relacionado com a aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo, um caminho para preparar aquela aliança. Segundo vários textos do Antigo Testamento, a Torá, que é o termo hebraico com que se indica a lei, é a coletânea de todas as prescrições e regras que os israelitas devem observar em virtude da sua aliança com Deus. Uma síntese eficaz do que é a Torá pode ser encontrada neste texto do Deuteronômio, que diz: o Senhor alegrar-se-á de novo em tornar-te feliz, como se comprazia no tempo de teus pais, contanto que obedeças à voz do Senhor teu Deus, observando os seus mandamentos e os seus preceitos escritos neste livro da lei, e que voltes para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma. A observância da lei garantiu ao povo os benefícios da aliança e assegurou a sua ligação especial com Deus. Este povo, esta gente, estas pessoas estão ligados a Deus e mostram esta união com Deus no cumprimento da observância da lei. Estabelecendo a aliança com Israel,
Deus ofereceu-lhe a Torá, a lei, para que pudesse compreender a sua vontade e viver em justiça. Pensamos que, nessa altura, havia necessidade de tal lei. Foi um grande dom que Deus ofereceu ao seu povo. Por quê? Porque nessa altura havia paganismo em toda parte, idolatria em toda parte, e o comportamento humano que deriva da idolatria. E por essa razão, o grande dom de Deus ao seu povo é a lei para ir em frente. Várias vezes, especialmente nos livros dos profetas, constata-se que a não observância dos preceitos da lei constituía uma verdadeira traição à aliança, provocando a reação da ira de Deus. A ligação entre aliança e lei era tão estreita que as duas realidades eram inseparáveis. A lei é a expressão de que uma pessoa, um povo, está em aliança com Deus. À luz de tudo isso, é fácil compreender como os missionários que se tinham infiltrado entre os Gálatas tiveram uma boa oportunidade ao afirmar que a adesão à lei também implicava na observância da lei de Moisés, como era naquele momento. No entanto, é precisamente sobre este ponto que podemos descobrir a inteligência espiritual de São Paulo e as grandes intuições que ele expressou, sustentado pela graça que recebeu para a sua missão evangelizadora. O apóstolo explica aos Gálatas que, na realidade, a aliança com Deus e a lei mosaica não estão indissoluvelmente ligadas. O primeiro elemento em que se baseia é que a aliança estabelecida por Deus com Abraão se fundava na fé, no cumprimento da promessa e não na observância da lei, que ainda não existia. Abraão começou a caminhar muitos séculos antes da lei. O apóstolo escreve: afirmo, pois, a lei, que chegou 430 anos mais tarde, não pode anular o testamento feito por Deus, em boa e devida forma, e não pode anular a promessa, pois se a herança se obtivesse pela lei, já não proviria da promessa. Ora, foi pela promessa que Deus concedeu a sua graça a Abraão. A promessa existia antes da lei. A lei chegou 430 anos mais tarde. A palavra promessa é muito importante. O povo de Deus, nós cristãos, caminhamos pela vida olhando para uma promessa. A promessa é precisamente o que nos atrai. Atrai-nos para o encontro com o Senhor. Com este raciocínio, Paulo alcançou um primeiro objetivo. A lei não é a base da aliança porque veio mais tarde. Foi necessária e justa, mas primeiro houve a promessa, a aliança. Um argumento como este desarma aqueles que afirmam que a lei mosaica é uma parte constitutiva da aliança. Não, a aliança vem antes. É a chamada de Abraão. Com efeito, a Torá, a lei, não está incluída na promessa feita a Abraão. Dito isto, não se deve pensar que São Paulo era contrário à lei mosaica. Não, ele a observa. Várias vezes nas suas cartas defende a sua origem divina e afirma que desempenha um papel muito específico na história da salvação. No entanto, a lei não dá a vida, não oferece o cumprimento da promessa, porque não está em condições de a poder cumprir. A lei é um caminho que te leva a avançar para o encontro. Paulo usa uma palavra muito importante. Ele diz: a lei é o pedagogo em relação a Cristo. O pedagogo em relação à fé em Cristo, ou seja, o mestre que te leva pela mão ao encontro. Aqueles que procuram a vida precisam olhar para a promessa e para o seu cumprimento em Cristo. Caríssimos, esta primeira exposição do apóstolo aos Gálatas apresenta a novidade radical da vida cristã. Todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo são chamados a viver no Espírito Santo, que liberta da lei, levando-a ao mesmo tempo a cumprir-se segundo o mandamento do amor. Isto é muito importante. A lei leva-nos a Jesus. Mas alguns de vós podem dizer-me: mas padre, uma coisa, quer dizer que se eu recitar o credo, não devo cumprir os mandamentos? Não. Os mandamentos são atuais no sentido de que são pedagogos, que te conduzem ao encontro com Jesus. Mas se puseres de lado o encontro com Jesus e quiseres voltar a dar mais importância aos mandamentos, isto não é bom. E foi precisamente este o problema daqueles missionários fundamentalistas
que se introduziam entre os Gálatas para os desorientar. Que o Senhor nos ajude a seguir pelo caminho dos mandamentos, mas olhando para o amor a Cristo e rumo ao encontro com Cristo, consciente de que o encontro com Jesus é mais importante do que todos os mandamentos. Até aqui a citação do Papa Francisco. Como é importante nós entrarmos neste estudo com o apóstolo Paulo sobre a importância da lei. Porque dizer que a lei tem o seu lugar não é tirar-lhe a sua importância, mas dar-lhe o seu verdadeiro sentido. Se nós colocamos a lei como mais fundamental do que a aliança, nós nos equivocamos grandemente. Na base de tudo está o amor de Deus. E quando nós estivermos numa situação definitiva com Deus, no reino dos céus, já não serão necessários os mandamentos, porque todos pensaremos e sentiremos como Deus pensa e sente. Enquanto estamos nessa terra, a lei tem o seu lugar, mas nunca coloquemos ela como fundamento da nossa esperança. A nossa esperança se funda no amor e na misericórdia de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela graça de Deus, eu sou quem sou, e a graça de Deus em mim não foi em vão. Eu tinha me perdido e Deus me encontrou. Pela graça de Deus, eu sou quem sou. Pela graça de Deus, cantando eu vou. Quando eu canto pra Deus, eu sirvo meu irmão. Nas notas do meu canto, meu Deus me questionou. Pela graça de Deus, eu sou quem sou. Pela graça de Deus, orando eu vou. Quando eu falo com Deus, eu falo do meu irmão. Enquanto eu fazia preces, meu Deus me evangelizou. Pela graça de Deus, eu sou quem sou. Pela graça de Deus, lutando eu vou. Quando eu luto por Deus, eu luto por meu irmão. Nos riscos que agora eu corro, meu Deus me acompanhou. Pela graça de Deus, eu sou quem sou. Pela graça de Deus, vivendo eu vou. Pois viver ou morrer, eu deixo nas mãos de Deus. Minha vida tem sentido, pois Deus
me libertou. Pela graça de Deus